Boa tarde, a paz do Senhor, glória a Deus. Queridos, é com muita honra que eu trago essa ministração aqui. Como honrar as autoridades. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Quando o pastor me convidou para essa ministração, eu já tinha feito o TIL, né? Já tinha feito o curso, já tinha ministrado uma vez sobre TIL, acho que mais, umas 2 ou 3 vezes. E eu então, muito obrigado, querido, Deus abençoe. E eu então não lembrava exatamente dessa ministração. Mas aí na hora que o pastor falou, eu fiquei muito feliz porque eu gosto disso. E eu já tive muito sucesso nessa questão e eu quero passar para os irmãos essas experiências que eu tive, como funciona e por que isso é bom. Por que vocês vão entender aquela frase, dar honra a quem merece honra. Vocês vão entender aquela promessa de Deus no primeiro mandamento com promessas, que é honrar o pai, a mãe, né? Para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. Para quem não sabe, esse mandamento tem 2 promessas. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que vás bem, ou seja, vive bem, e os seus dias se prolonguem aqui na terra. Eu às vezes até brinco com a Lu, falei: Lu, você está enrolada, porque eu vou viver muito. É a palavra que me garante isso. Eu honrei a minha mãe até o último dia da vida dela, cuidei dela. Então eu estou garantido aqui, que eu vou viver muito tempo. E eu gostei da forma como a Ciele iniciou. Eu também vou contar um testemunho antes. E esse testemunho não é meu, é de um pastor do ministério do Luciano Subirá. Esse pastor, ele ficou enfermo, muito doente na ocasião, e os médicos viram que não tinha mais jeito para ele, e convidou a família, conversou, e sugeriu à família que o levasse para casa e que ele vivesse os últimos dias dele junto da família. E assim foi. Montaram tipo uma UTI lá na casa dele e ele foi lá viver os últimos dias da vida dele. E esse pastor, em determinado momento, ele ficou sozinho no sofá da sala, porque a última pessoa que estava na casa, que ninguém deixava ele sozinho, tinha ido até a padaria próximo do quarteirão buscar uns pães, café. E naquele momento que ele ficou sozinho, ele viu a morte chegando. Ele sentiu. Ele falou: é agora. Aí ele lembrou desse versículo aqui e falou assim: não, espera aí. Eu sou jovem ainda, eu sou novo, eu estou enfermo, estou. Mas eu honrei o meu pai e a minha mãe, eu cuidei deles até os últimos dias da vida dele, eu reivindico os meus direitos. Eu não aceito. Eu repreendo você, morte, agora, em nome de Jesus. A morte foi embora, esse pastor foi curado, ele dá testemunho até hoje. Ele prega nesse Brasil todo através do ministério do Luciano Subirá e ele dá esse testemunho. Então, confirmando mais uma vez, a Lu está enrolada. Eu vou viver muito. E todos nós sabemos, como já foi bem dito aqui pela irmã Jaque, sobre a visão do MDA, que os princípios, os fundamentos dessa visão também incorpora a honra. Ela falou sobre o discipulado. E é muito importante quando a gente entende isso. Você começa a viver o melhor de Deus. Quando você entende o respeito
o cuidado, a alegria, que é você honrar a quem merece, a sua liderança, a quem cuida de você. Porque o seu pai espiritual, ele não cuida de você só por obrigação, porque é a obrigação dele cuidar. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, quando eu comecei a ser discipulado. O meu primeiro discipulador, ele falou assim, você tem obrigação de de orar pelos seus discípulos todos os dias. Todos os dias. E eu já tive discípulo que ele já chegou em mim e disse assim, eu sinto a cobertura espiritual que você me dá. Porque eu oro por eles todos os dias. Então cabe a eles, viu, filhão? A honrar o seu pai espiritual. E esse é um dos fundamentos que foi construído na visão do MDA. É a paternidade espiritual. E na nossa visão como discipulador, a gente tem que pôr isso em prática. Porque o pai ou a mãe, ela deve ser honrada como uma autoridade instituída por Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Toda autoridade, toda. Jesus disse isso a Caifás, não foi? Jesus disse isso, nada. Ele falou assim para Jesus, eu tenho poder para te matar agora, se você quiser. Estou usando a minha versão, tá? Não tem esse livro na Bíblia, mas eu estou criando uma versão aqui. Jurandir, versículo 1. Ele disse, eu posso te matar agora se eu quiser, eu tenho poder para isso. Jesus disse, não teria, se não lhe fosse dado pelo meu Pai que está no céu. Toda autoridade constituída por Deus lhe foi dada. E toda autoridade sobre nós nessa terra, seja ela autoridade familiar, autoridade civil ou autoridade eclesiástica, ela foi constituída por Deus. Esse versículo, sem dúvida, ele fala de pai e mãe, né? A gente já cresce entendendo isso. Mas ele não está só fazendo a referência no seu pai biológico, da sua mãe biológica. Ele também faz referência à presença das autoridades constituídas por nós, que é o seu pastor, o seu líder de célula, o seu discipulador, a quem devemos honrar. Como eu falei já sobre as três, que didaticamente falando, ela existe sobre nós e eu vou explanar um pouquinho de cada uma para vocês entenderem. Autoridade familiar é aquele que cuida, aquele que educa, aquele que protege, aquele que provê o sustento. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu coloquei em prática a minha autoridade familiar. Eu ainda deitado, a minha esposa dormindo, eu coloquei a mão sobre ela para não acordar, lógico, eu não encostei. Eu espero que o dia fique bem. Com aproximadamente 1 palmo de distância, eu comecei a abençoar o dia dela. Para quem não entendeu, esse jóia aqui é porque os meninos do som ali estão ajudando o pregador, tá? Eles estão levantando o tempo. E o meu filho está me honrando. Obrigado, filho. Então eu fiz isso, eu orei, eu abençoei o dia dela. Eu fiz isso e um dia ela falou para mim. Ela falou assim, eu sinto que eu tenho uma cobertura espiritual, eu sinto que você ora por mim. Eu sinto que você cuida de mim espiritualmente. Eu sinto essa proteção. Amém? Agora eu vou falar um pouco da autoridade civil. São os governantes, irmãos. São os magistrados. São as autoridades sobre nós. Prefeito, governador, presidente. As pessoas que exercem uma função de autoridade
sobre a sua vida, a sua família, onde você está, o seu território. E a autoridade eclesiástica? Como eu já disse, discipulador, pastor, líder de célula. Pergunta-chave. A palavra honrar, ela é muito abstrata. Como você e eu podemos honrar as autoridades de forma prática? Na prática, respeitando, reconhecendo a autoridade. Eu não posso falar por nenhum de vocês, eu só posso falar por mim. Nem tudo que eu já ouvi do meu líder, do meu pastor, eu concordei. Ele também é ser humano. Nem tudo que eu já direcionei para os meus discípulos, para os meus liderados, eles concordaram. Eu também sou ser humano. Nós somos dotados de falhas. Mas eu também vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi com o Abe Uber uma vez que ele ministrou para nós, lá na Árvore Estância da Vida. Não sei se o pastor Ronaldo estava lá na época. Ele disse o seguinte: o seu discipulador um dia vai errar com você, mas coloque em prática. Deus vai te honrar pela sua obediência. E vai dar certo. Olha que delícia, irmão. Você concorda que isso daí... Não estou dizendo que você tem o direito de sair errando, não. Procura errar menos, cada vez mais, para que você tenha sucesso no discipulado. Mas você pode entender isso, que mesmo você errando, Deus vai honrar o seu discípulo, porque ele foi obediente a você. Deus depois pode até cobrar de você que errou, porque você poderia ter procurado direção com ele e não teria errado. Mas o seu discípulo, por obediência, Deus vai honrar e vai dar certo. Você quer uma coisa que o diabo tem medo, é da sua obediência. O que te dá autoridade para expulsar demônios é a sua obediência. Eu já passei por isso, irmãos, muitas vezes na minha vida. Eu já fui usado para expulsar potestade, principado. Eu já fui usado por Deus. E também já ouvi conversas, pessoas falando: nossa, como que o juro é usado nessa área? Olha ali, eu não vou citar nomes dos principados que eu já enfrentei, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Está aqui o meu pastor. Eu nunca fui numa libertação e nem numa visita sem pedir a bênção dele. Nunca. Eu sempre honrei o meu pastor, a autoridade sobre mim. Eu sempre... Lógico que às vezes acontece de você estar em algum determinado lugar que não dá tempo, que é imediato, manifestou e você tem que pôr a mão e mandar embora. Mas mesmo assim eu ainda mando uma mensagem. Às vezes o pastor vai ver no outro dia, mas Deus já viu na hora que eu mandei. O meu discípulo já chegou a mandar mensagem para mim, pedindo para mim orar para ele em determinada área que ele estava sendo tentado. E depois de uma hora, mais ou menos, ele mandar outra mensagem dizendo: obrigado, paizão, pela oração, deu certo. Eu não tinha orado para ele, eu não tinha nem visto a mensagem. Mas Deus viu, Deus honrou. Deus honrou que a obediência dele, porque a palavra de Deus nos garante isso. Ele confessou na hora que ele estava pedindo a oração. E aí Jesus entrou com a graça. Eu estava com o meu telefone arquivado ou carregando, eu estava com o telefone da empresa. Quando eu cheguei na sala que eu fui ver, já tinha um agradecimento dele, eu não tinha orado ainda. Aí foi mais um agradecendo, eu agradecendo a Deus, por Deus ter honrado o meu discípulo. Então, queridos, quer ter sucesso? Respeita, reconhece a autoridade do seu discipulador, do seu líder, do seu pastor.
das pessoas que estão te dando a cobertura espiritual, aonde quer que você ande. Sabe, é tão gostoso quando você vai numa guerra, na certeza da vitória. Você fala, eu sei que eu vou vencer. Você já pensou se você fosse um lutador de boxe, sei lá, MMC, MMA? E quando você subisse lá, você já sabia que você ia ganhar do seu adversário? No reino de Deus é assim. Por quê? Primeiro, porque você tem uma cobertura espiritual já sobre você. Segundo, você sabendo que você, na dependência de Deus, você é fraco, então Ele vai lutar por você. O dia que Davi olhou para aquele gigante de 3 metros de altura, qual foi a primeira coisa que ele falou? Quem é esse incircunciso? Vou lá para o Jurandir, capítulo 1, versículo 2 agora. Davi estava dizendo assim, quem é esse cara que não tem promessa com Deus? Era isso que Davi estava dizendo. Eu tenho. Coitado do meu inimigo. Amém, queridos? Primeira forma de honrar sua autoridade, orando por ela. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês não respondam, por favor. Eu não quero que ninguém peque por mim, por causa de mim. Ninguém peque por minha causa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês assim, uma pergunta. Lembre-se que não é para responder. Como que eu vou orar por uma autoridade que quer liberar nas escolas uma criança que a partir dos 6 anos de idade ela pode escolher o sexo? Escolher se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher. Como que eu vou orar para uma autoridade que liberou a maconha e ainda quer liberar mais? Como que eu vou orar, irmão, para uma autoridade que pode deixar uma filhinha sua, não sei aqui quem tem filha, ela pode ter 5 anos de idade, 6 anos, eu estou criando um sensacionalismo, tá? Mas ela entra num banheiro público e entra um marmanjo atrás e você não pode falar nada. Porque se você falar e ele falar que ele não é homem, por isso que ele está entrando naquele banheiro, como que eu vou orar? Eu tenho a resposta. É difícil. Eu cheguei a ouvir até um pastor falar assim, não, mas espera aí. Eu tenho que orar pelas minhas autoridades, então eu tenho que orar pelo meu atual presidente. Não vou citar nomes. Mas ele disse assim, desculpa, ele disse assim, mas não era para ele estar lá. E se foi roubado? Já pararam para pensar? Eu tenho que orar pelas minhas autoridades, né? É. Mas se ele não está lá por mérito? Se foi roubo? Abra comigo em Mateus 10, 29. Eu tenho um líder de célula, um discípulo, que ele faz algumas dinâmicas na célula dele, a qual eu gosto muito. Esse dia eu fui lá, errei um monte. E cada vez que eu errava uma pergunta dele, alguém pagava um castigo. Esse alguém é quem me escolheu para responder as perguntas. Ah, vou escolher o supervisor. Não deu muito certo, se lascou. E uma das perguntas que eu não sei se ele já fez lá, então já vai a dica. Quem acha que está na Bíblia essa frase que eu vou dizer agora? Não se cai uma folha de uma árvore se não tiver a permissão de Deus. Não precisa levantar a mão. Isso não está na Bíblia. Não é bíblico isso. Mas vamos lá ler Mateus 10, 29. Diz assim, ó. Não se vendem 2 passarinhos por um
por um ceitil. Ceitil é uma moeda que ela vale centavos. Tipo assim, ele está dizendo aqui, não se vende dois, Jurandir agora, capítulo 1, versículo 3. Não se vende dois passarinhos por uns centavinhos. Mas olha a parte B. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Em Lamentações 3,17, tem como colocar aí no telão? Lamentações 3,17. Vai exemplificar um pouco melhor isso. Você vai entender. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem? Ele está fazendo uma pergunta para explanar o que é permitido de Deus ou não. Se você ler o contexto todo, vocês vão entender. O que é permitido de Deus ou não. Tudo é permitido. Então, se é permissão de Deus que o nosso presidente esteja lá, eu tenho que orar por ele. Quem que está comigo? Eu tenho que orar por ele. Independente, irmão, daqueles 3 itens que eu citei, que eles liberaram e que quer liberar, eu citei só 3, tem muito mais. Que vai tudo contra o princípio de Deus, vai contra o que está na Bíblia. E é lógico que eu sou contra, que eu sou a desfavor, que eu não concordo, mas eu tenho que orar por ele sim, porque foi permissão de Deus ele estar lá, legalmente ou não, ilegalmente, ainda assim Deus permitiu, porque o erro não foi de Deus, o erro foi do homem. Então eu tenho que orar por ele. Um dia eu orei pela Ivete Sangalo, irmão, e sabe o que ela estava fazendo? Ela estava na praia fazendo uma oferenda para Iemanjá. E eu orei por ela, falei, Deus, pareci Jesus naquele momento, falei, perdoa, Senhor, ela não sabe o que faz. É isso que Deus quer de nós. Esse é um meio de você honrar a Deus. Olha o que diz em 1 Timóteo 2, 1 a 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nosso presidente é homem ou não? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então você quer ter a piedade de Deus e a dignidade, ore pelos seus governos, pelas autoridades sobre você. Sabe por quê? Quando você não faz isso, quando você não honra, você ganha uma desproteção e nem está sabendo. Se ele governar mal, eu também vou mal. Eu estou debaixo da cobertura civil dele. Se ele não for bem, eu também não vou bem. E qual a arma que eu tenho agora? No dia da eleição eu vou ter outra. Uma arma poderosa. Mas qual a que eu tenho agora? A oração. A oração move. A oração pode mudar o coração dele. Se eu não acreditar nisso, eu preciso parar de ler isso. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Eu tenho que acreditar no que Deus está dizendo aqui. Eu tenho que acreditar no que está escrito aqui em 1 Timóteo. Aqui diz por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade sobre minha vida, sobre minha casa. Tem um rapaz que trabalha comigo. Ontem, ele me ligou, já tinha ido embora. Eu saio meia hora mais cedo, eu entro meia hora mais cedo. E ele me disse assim, jura, você está com a chave do depósito? Na verdade é o teatro. Eu fico com a chave fica na nossa sala lá, porque lá na nossa secretaria a gente guarda algum material lá. Eu trabalho na Secretaria de Promoção Social
da prefeitura, e a gente guarda os materiais lá. E eu nunca levei a chave para casa, nunca. Mas ontem eu fiz tanta transação lá, leva um móvel, traz outro, vê o que está melhor e troca, que a nossa chefe, na hora que eu fui embora, ela pediu para ele a chave. Eu nunca tinha levado a chave embora. E olha o que é mais engraçado, ela tem um problema, ela está com um grauzinho de amnésia, e ela esquece muito as coisas, sabe? Às vezes ela já chegou em mim e falou, Júlio, eu estou te devendo dinheiro, né? Eu falei, não, dona, eu não vou falar o nome, né? Não, a senhora já me pagou. Eu falei, olha, se alguém usar de má fé, engana essa mulher. Ela está esquecendo com muita frequência as coisas, sabe? Não sei se é por causa da idade já avançada. E aí o menino ligou para mim e falou assim, Júlio, eu falei para ela que a chave estava com você, que provavelmente você tinha levado embora, e ela falou assim, mas não pode esquecer. Aí, esse menino que trabalha comigo, o nome dele é Lucas, ele falou assim, tá vendo, Jurandir? Ela falar de que não pode esquecer, a pessoa que mais esquece as coisas aqui. Irmãos, eu quase concordei com ele. Eu falei, eu não posso. Senão eu estou desonrando a minha chefe. Ela é autoridade sobre mim. Eu tenho que orar por ela. E eu voltei para entregar a chave para ela. E na hora que eu cheguei lá, eu entreguei para uma secretária, para uma subsecretária, ela falou, não, entrega ela para ela. Eu fui lá levar na sala dela. A hora que eu entreguei a chave, ela falou assim, rapaz. Ela gosta muito de mim, sabe? Graças a Deus. Ela falou assim, rapaz, não pode esquecer a chave. Não pode pôr no bolso. Eu falei para a dona Rita, agora falei o nome. Eu nunca levei essa chave embora, foi a primeira vez. Ela falou assim, mas não pode pôr no bolso. Só para vocês terem uma ideia, a última que eu deixei com ela perdeu. Essa já era uma cópia. Mas fazer o quê? Eu tive que ir embora orando por ela. E eu amo ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, tem um coração abençoado. Sabe? Então, querido, você vê como que é difícil essa questão da honra. Segundo e último, só para a gente acabar. A forma de honrar é obedecendo às autoridades. E agora eu vou fazer outra pergunta que vai deixar você um pouco encucado. Tem limite a obediência? Tem. Vou mostrar para vocês. Atos 5:29. Atos 5:29. Olha o que diz aqui, ó. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a sua autoridade exercer algo sobre você, te der uma direção que não está com o que condiz a palavra de Deus, você pode pôr um limite naquilo ali. Porque você não sabe como que está a vida dela. Eu posso dar vários exemplos aqui. Eu posso, em algum momento da minha vida, como ser humano, cair em pecado e o meu liderado não ficar sabendo. E através eu dou para ele uma direção errada, totalmente errado. Só que nós temos mais líderes na nossa igreja, nós temos mais autoridade sobre nós. Cabe a ele a buscar. Ele pode muito bem chegar no pastor e falar assim, pastor, olha, o Júlio me deu uma direção assim, assado, e não está conforme a palavra de Deus. Eu não vou fazer a vontade do diabo. Eu estou em desobediência. Aí se o pastor abençoar ele, esse é o limite.
a lei do homem não pode ser maior do que a lei de Deus. Exemplo, unirá o homem à sua mulher. Então se eu não casar, é uma brecha. Por quê? Porque eu estou aqui no Brasil. Tem país que o homem e a mulher não se casam. E aí? Tem brecha? Não, ele está dentro da... A Bíblia não falou assim, casará o homem com a mulher. A Bíblia diz, unirá o homem à sua mulher. Só que existe uma brecha porque a Bíblia também diz que nós temos que seguir a lei da terra. E a lei da terra aqui no Brasil, você tem que casar. Amém? Entenderam aí? Então tem limite. E quem não honra? Sofre as consequências, querido. É importante também a gente saber o lado, os prós e os contras. Quem não honra sofre as consequências espirituais, emocionais, mágoas, vazios. Converse com uma pessoa que você vê que falta prosperidade nela, principalmente espiritual. Você vai ver que ela é rebelde. Você vai conhecer ela e vai sentir que ela, meia hora de conversa, você já começa a perceber que ela tem dificuldade em obedecer. Eu tenho gente assim na minha família, que chegou em mim e falou assim, olha, eu não sei não se a minha vida não vai ser curta. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sou muito teimoso, eu sou difícil, eu não consigo obedecer, eu não consigo pôr em prática. Eu falei, busque em Deus então, isso daí também é uma direção que eu não consigo pôr em prática. Eu falei, aí fica difícil, irmão. Aí fica difícil. Eu queria que vocês ficassem em pé. Eu vou fazer uma pergunta para que vocês levem para o fundo do coração, apenas para refletir. Você sabe quantas vezes a autoridade de vocês já orou por você? A sua autoridade espiritual, quantas madrugadas o pastor acordou para orar por você? Quanto jejum? Quantas vezes seu líder já fez isso? Você sabe quantas vezes, quantas dificuldades ele já teve? Eu vou fazer um exercício com vocês agora, antes da oração. Eu creio que todo mundo está com o celular aqui. Pegue seu celular aí, pode pegar. Abram ele. Abra o WhatsApp. Manda uma mensagem para o seu líder. Manda uma mensagem para o seu discipulador. Escreva aí. Fala para ele assim, eu estou aqui porque um dia você orou por mim. Eu estou aqui porque um dia você acreditou em mim. Eu estou aqui porque um dia você me cobriu. Eu estou dando umas dicas, tá? Não precisa escrever tudo isso, não. Só lembre ele. Fala assim, eu estou aqui hoje, fazendo tio, porque um dia você acreditou em mim. Porque um dia você jejuou por mim. Porque um dia você orou por mim. Obrigado. Eu louvo a Deus pela sua vida. Porque um dia você acreditou em mim. Deus, através de você, não desistiu de mim. Quando ninguém mais acreditava. Quando até pela minha família eu era uma ovelha negra. Quando até pelos meus amigos eu não valia nada. Fui desaprovado no meu trabalho, na minha convivência, nos meus meios, ambientes, profissionais, familiares, na minha vizinhança. Quantas críticas eu ouvi e recebi e absorvi. Hoje não mais, graças a Deus, através da sua vida, meu líder. Você um dia deu a oportunidade para mim de acreditar. Nem eu mesmo acreditava. Hoje eu sou uma bênção por causa da sua vida, meu líder. Eu te amo. Feche seus olhos. Obedeça o seu líder, querido.
submetam-se a Ele, submetam à autoridade dEle. Eles cuidam de vocês. Eles cuidam como quem tem que prestar contas a Deus. É uma responsabilidade muito grande. Em Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Quando você obedece, você facilita a vida dele em cuidar de você. Olha que bênção. Quando o teu filho na sua casa, ele te obedece, ele facilita a sua vida em cuidar dele. Você passa a ter menos trabalho, logo sobra mais tempo para amá-lo e cuidá-lo. Pois isso não seria proveitoso para você, está escrito lá em Hebreus, se você não obedecesse, não desse crédito a Ele, não desse honra a Ele. Quando falamos em obediência, querido, nós estamos falando em obedecer completamente. Estamos falando em obedecer alegremente e rapidamente. Ponha uma coisa na sua cabeça: meia obediência não é obediência. Meia obediência é rebeldia. Meia obediência é não pôr em prática os princípios de Deus de honrar as suas autoridades. De honrar as autoridades espirituais, que é o maior foco aqui hoje. Os outros foi só ensinamento, as outras autoridades. Quando você não obedece, querido. Um dia alguém chegou em mim e falou assim: olha, eu já vi pessoas indo num programa de televisão, e aquele pastor fazendo muitas coisas erradas, mas as pessoas que iam ali, elas recebiam, elas eram curadas. Por que que isso acontece? Onde que está essa unção de cura? Onde que está esse poder? Eu disse a ela assim: está na obediência, está na fé. Deus honra, querido. Como eu disse, um líder vai errar com você. Ele é ser humano, mas honra ele. Obedeça às direções que ele te dá. E quem mais importa na sua vida vai te honrar, porque ele é o Todo-Poderoso. Coloque isso em prática e nunca obedeça pela metade. Nunca diga assim: a direção que ele me deu, eu vou obedecer só pela metade, porque metade eu não concordo. Deus não vai te honrar, querido. Meia obediência é rebeldia. Volto a repetir: meia obediência não é obediência. Mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, agradecer pela palavra, agradecer, Senhor Deus, porque eu creio que nós entendemos, Pai, o seu princípio de honra às autoridades, de honrar, e nos ensina cada dia a ser um filho melhor, um filho que obedece, que reconhece, um filho que respeita, um filho que sabe de onde vem a autoridade e coloca em prática, Pai, os teus princípios, honrando primeiramente a Ti, através das nossas autoridades, através dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos discipuladores. Obrigado, Deus, por esse ministério que o Senhor nos confidenciou, que o Senhor deixou para nós, Pai, como esse princípio, como o Senhor deixou para nós, Senhor Deus, como honra, como um fundamento, Pai, para que tenhamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai, para a nossa vida, através da honra, através, Pai, desse princípio que nós nunca vamos esquecer. Eu tenho certeza que foi impregnado no nosso coração nessa tarde. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor.